Olá, crianças! Hoje, na nossa aula de ciências, eu vim para a correção da atividade. Na atividade de vocês tem assim: complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Físico, estado físico, sólido e gasoso. Água, aí tem a letra A. A água está sobre a forma de vapor e não apresenta forma definida e pode ser encontrada dispersa no ar. Esse estado é chamado de físico gasoso. Letra B. A água apresenta forma variável de acordo com o local onde ela se encontra. Chamamos de estado físico líquido. As geleiras são locais com icebergs e o gelo na geladeira. Para esse estado de água, chamamos de físico sólido. É quando a gente coloca água na geladeira que fica a pedrinha. Explique o que são rios voadores. São cursos de água na atmosfera terrestre, ou seja, massas de ar ricos em vapor de água e que são carregados pelos ventos. Segunda questão. De onde se desloca as massas de ar? Se desloca do Oceano Atlântico para a região da floresta amazônica e desta para outras regiões do Brasil. Então, de onde se desloca as massas de ar? Elas vêm do Oceano Atlântico para a região da floresta amazônica e depois para outras regiões do Brasil. Elas se espalham para outras regiões. Terceira questão. Escreva o nome das regiões que os rios voadores levam a grande parte da chuva. É para a região sul, que é uma região fria, região sudeste e centro-oeste do Brasil. A resposta é essa: região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Quarta questão. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Aí na letra A tem assim: o granizo é formado por pequenos cristais de gelo. Verdadeiro. A luz solar é utilizada, ajuda a manter a planta viva e produzir o seu próprio alimento. Verdadeiro. A água abaixo de 0 graus centígrados está no estado de vapor. Falso. A água no estado sólido está abaixo de 0 graus centígrados, por isso forma gelo. Verdadeiro. Olha, gente, a água, quando ela está no estado menos de 0 graus centígrados, ela fica muito fria, ela fica com gelo. Quinta questão. No seu caderno, faça um desenho representando o ciclo da água. Eu expliquei para vocês no vídeo anterior que a água ela faz um ciclo. Ela desce da chuva, fica nos rios, dos rios ela faz vapor e desce em forma de chuva. Vocês leiam o livro de vocês, naquela página que está lá, ou vocês baixem a videoaula e vocês vejam que está lá a explicação, certo? Ou na videoaula ou no livro de vocês. Até a próxima aula. Vamos agora para outra correção da atividade do meio ambiente. Eu passei para vocês um texto sobre o Dia do Meio Ambiente. Vocês leiam esse texto e eu vou dar a resposta. Primeira questão. Escreva sim ou não para as perguntas abaixo, buscando informações no texto. O texto está aqui. Deixa eu ler o texto. O meio ambiente em primeiro lugar. Em um pequeno vilarejo, havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal.
e adorava nadar em um rio que ficava perto da sua casa. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho e depois um tiro e um grito de um animal muito curioso. Ele foi lá olhar. Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando árvores, matando e capturando animais. Pedro chegou à frente deles e perguntou: por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? Então, Pedro era um jovem que amava o meio ambiente e arriscou sua vida por ele. Esses homens, quando Pedro fez a pergunta, eles correram atrás de Pedro e queriam bater nele. Ele até arriscou a vida, né? Então, vamos para a pergunta para vocês entenderem melhor. Escreva sim ou não para as perguntas abaixo, buscando informações no texto. Pedro passava a maior parte do tempo em casa? Não, ele ia para a floresta, ele gostava do meio ambiente, né? Mas coloque só não, viu? Pedro passava a maior parte do tempo na floresta? Sim. Pedro não gostava de animais? Não. Ele gostava até demais dos animais, por isso que ele ia todos os dias para a floresta. Pedro adorava o meio ambiente? Sim. Responda de acordo com o seu ponto de vista ou o que você entendeu do texto. Por que devemos cuidar do meio ambiente? Por que vocês acham que devemos cuidar do meio ambiente? É uma pergunta pessoal, mas eu coloquei aqui. Para que vivamos bem em um ambiente agradável. A letra B. O que devemos fazer para conscientizar as pessoas para não agredir a natureza? A gente deve fazer movimentos de conscientização, né? Essa é o meu ponto de vista, mas vocês podem colocar o de vocês, viu? Aí na terceira questão eu pedi para vocês fazerem um lindo desenho e postar no e-mail da escola, colocar, para mostrar que você preserva bem o meio ambiente e faça em uma folha, no seu caderno, um lindo desenho colorido para apresentar lá no e-mail da escola, não foi isso? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido o assunto.